Olá, meus queridos irmãos, como vocês estão? Muito boa noite a vocês aqui. Agora a gente conseguiu vir para a igreja, tá tudo dentro dos conformes e a gente vai poder ter nosso estudo hoje. Como eu disse, o pastor ele teve que socorrer um familiar, sua família, por conta de falecimento, e então ele me incumbiu de estar conversando com os irmãos, fazendo esse estudo de hoje, que eu acredito que é mais um devocional, né, uma conversa. Então, vamos orar, meus irmãos, vamos clamar para que o Senhor nos conduza e se faça presente no dia de hoje. Baixe sua cabeça aí onde você estiver, eleve seu pensamento ao Senhor, se desconecte de tudo que está acontecendo aí, para que o Senhor seja engrandecido através desse estudo bíblico. Vamos orar? Pai, te damos graças por esse dia, por mais essa noite que teu povo se encontra aqui para aprender mais de ti, para crescer no conhecimento de quem o Senhor é. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, na noite de hoje. Que o Senhor derrame graça sobre a minha vida para que eu possa comunicar a tua mensagem e o teu evangelho a esses irmãos que estão aqui dispostos a ouvir, para crescerem no conhecimento do Senhor, ó Pai. Toma esse momento em tuas mãos, esse estudo bíblico, que tudo que seja feito aqui, falado aqui, seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Jesus. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos, vamos lá. Livro de Colossenses, capítulo 1. Nós iremos meditar hoje do versículo 1 ao versículo 9. O pastor pediu para que eu trouxesse aí uma palavra de ânimo, de incentivo, para que os irmãos se sentissem seguros novamente. E eu quero trazer hoje a mensagem que Paulo deixa aos Colossenses no seu primeiro capítulo, que é nada mais do que uma oração, uma súplica que o próprio Paulo fazia à igreja de Colosso, né? Então, 2020 foi um ano muito conturbado para todos nós, né? Todos os cidadãos aí do planeta Terra viveram que ainda está sendo um momento mais complicado. Nós tivemos aí essa pandemia, proliferação do Covid-19, que deixou todo mundo em estado de pânico. Nós tivemos milhares de mortes na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e a gente começou a ouvir notícias de tudo quanto é lado, seja no jornal, seja do nosso vizinho, seja de pessoas no nosso trabalho, enfim, muitos acontecimentos, meus irmãos, muitos acontecimentos. O grande problema é que a maioria de nós acabou sendo levado por aquilo que ouviu, foi infectado pelo vírus da ideologia atual mundana. Então, muitos ficaram simplesmente desesperados sobre como seria o amanhã, como o ministério ia continuar, como a igreja iria continuar se desenvolvendo. Muitos irmãos, e quando eu digo muitos, foram muitos mesmos, foram influenciados no meio dessa pandemia por falsas doutrinas. Começaram a ouvir os falsos mestres que todo dia batiam aí na porta, quando você abria o YouTube, quando você abria o seu Facebook. E muitos irmãos se perderam, né? Quantos irmãos aí nós vemos que trocaram de igreja? Quantos irmãos nós vemos que às vezes até abandonaram a fé? A grande verdade é que boa parte dos nossos irmãos em Cristo não foram atingidos só pela frieza espiritual. Quem dera se fosse só a frieza espiritual, meus irmãos, seria um problema menor. Mas a grande parte dos nossos irmãos se deixaram levar por ensinos de falsos profetas, sejam eles mundanos ou não, sejam falsos profetas do caos de ensinos seculares ou falsos profetas cristãos realmente. E por que essas pessoas foram levadas por ensinamentos? Porque eles não tinham os pés verdadeiramente firmados na palavra do Senhor.
O trecho que nós vamos ler aqui é uma oração de Paulo para que a igreja de Colosso, que naquele tempo também viveu uma influência muito grande de falsos profetas, de falsas ideologias, de filosofias mundanas, do gnosticismo, para que essa igreja não caísse. Paulo diz essas coisas numa tentativa de evitar que a igreja se perdesse no meio desses falsos ensinamentos. E aí nessa oração de Paulo nós vamos tirar hoje nossas lições, nossos ensinos, para que a igreja possa se fortificar e firmar os seus pés em Cristo Jesus. Vamos ler livro de Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colosso, do versículo 9 ao versículo 12, diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, porque vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos, na luz do Senhor. Bom, a primeira coisa que nós vemos aqui, logo no versículo 9, é que essa é uma menção que Paulo fez, a sua vida de oração, a vida que ele desenvolvia com Deus, o momento em que ele não só jejuava, que ele meditava na lei do Senhor, mas o momento em que ele tirava para orar pela igreja de Colosso e por outras igrejas, o qual ele também plantou. Nós vemos que a primeira coisa, meus irmãos, ante aquilo que a igreja de Colosso, ante o momento que a igreja de Colosso estava vivendo, ante as influências que estavam sobre a igreja de Colosso, o primeiro pedido de Paulo ao Senhor era para que aqueles irmãos naquela localidade, naquela comunidade de fé, se fortalecessem no conhecimento do próprio Deus. E por quê, irmãos? Por que esse é o primeiro pedido? Por que Paulo faz menção a isso, a esse fortalecimento no conhecimento do Senhor? Muito simples, porque a raiz de todo o caráter cristão é o conhecimento do próprio Cristo. A raiz de todo o caráter cristão é o conhecimento do próprio Deus. O caráter cristão não é pautado em apenas experiências. O caráter cristão não é pautado em ensinamentos mundanos, em filosofias, em doutrinas de todo tipo. O conhecimento e o caráter cristão, melhor dizendo, é pautado no conhecimento do próprio Deus, no Deus que criou todas as coisas, no Deus que governa o mundo com a palma de sua mão. Ou seja, aquela igreja estava sendo influenciada por falsos profetas, por falsos ensinamentos, por doutrinas mundanas, de filosofias, de gnosticismos, do como eles deveriam andar, como eles deveriam proceder, qual é a forma que eles deveriam enxergar o mundo, sobre qual cosmovisão eles deveriam perceber tudo o que estava ao seu redor. Aquela igreja estava sendo influenciada e o caráter cristão estava sendo afastado daqueles irmãos. E no versículo 9, Paulo menciona que pedia desde o dia em que ouviu falar sobre a fé daqueles irmãos, desde o dia que ele soube que havia irmãos na cidade de Colosso que professavam a fé em Cristo Jesus. Desde o dia que ele soube disso, ele começou a orar para que o Senhor fortalecesse aqueles irmãos no conhecimento dele, para que aqueles irmãos buscassem fortalecer a fé e pisar em um solo firme, na rocha inabalável que é Cristo Jesus, e no conhecimento de quem Ele é. E nesse momento ele faz não só um contraste com a sabedoria do mundo, com a sabedoria que aqueles irmãos em Colosso estavam dando ouvidos, estavam sendo influenciados. Ele contesta, ele diz: olha, por que vocês estão dando ouvidos a falsos conhecimentos, a doutrinas gnósticas? Por que vocês ainda se perguntam no que vocês deveriam acreditar, quando a única coisa que importa é crescer no conhecimento de Cristo Jesus? E ele fala lá, de suplicar que sejais cheios
do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essa palavra no grego para pleno significa plero, que significa encher, levar a bom termo. Paulo está dizendo, olha, desde que eu ouvi que vocês professam a fé em Cristo Jesus, desde que eu soube das influências que vocês estavam sofrendo, eu roguei ao Senhor para que vocês fossem enchidos, para que vocês encontrassem uma maneira de se encher, de estarem plenos do conhecimento de Deus, para que a fé de vocês não viesse a se abalar, para que a conduta de vocês e para que a vida de vocês não viesse a ser conduzida por aquilo que não seja a vontade de Deus e o pleno conhecimento de quem Ele é. Sabe, irmãos, Paulo não está só contrastando, mas ele também está contestando na forma de exortar esses irmãos, dizendo, olha, eu juro que eu não entendo, por que vocês ainda estão sendo levados por crenças gnósticas? Por que depois de terem professado a fé em Cristo Jesus, vocês ainda dão ouvidos a sabedorias mundanas, a sabedorias humanas? Se o que realmente importa para conduzir a vida de vocês, para guiar a vida de vocês em todo o tempo, é o conhecimento de Cristo Jesus. É isso que molda o caráter, irmão, de cada cristão. É isso que molda o caráter, é isso que deveria moldar o nosso caráter. Mas o que estava acontecendo na igreja de Colosso não era isso. O que concretiza a vida cristã não é um conhecimento secular que adquirimos. Embora alguns destes conhecimentos sejam importantes, nós não devemos viver como cristãos alienados. Mas o que concretiza a vida cristã, o que nos dá a base, o que nos faz ficar firmes é o pleno conhecimento de Deus. E se enquanto conhecemos e vivemos segundo os seus preceitos, sabe? Se quem governa, irmão, a minha vida é Cristo, para saber qual é a sua vontade na minha vida e para esse tempo, para o meu futuro, eu tenho que conhecer a Deus. Eu devo continuar crescendo não no conhecimento mundano, não na sabedoria mundana, não naquilo que eu ouço, vejo e sei que acontece, mas no que o Senhor me ensinou aqui na sua palavra. Sabe, irmãos, o que eu tenho ouvido é que esses irmãos, muitos dos nossos irmãos, melhores dizendo, foram não só abalados por esse tempo de pandemia, mas foram infectados pela sabedoria mundana, por vãs filosofias. Deixa eu ajeitar aqui. Por vãs filosofias. Muitos deixaram de ouvir a pregação do seu pastor, muitos deixaram de procurar o pastoreio porque se acham plenos em conhecimento daquilo que está acontecendo. Seja politicamente, seja socialmente, em tudo. Muitos passam a vida se perguntando, qual é a vontade de Deus para mim? O que eles devem fazer? Como é que eu vou superar esse tempo tão difícil na minha vida? Como fazer com que 2021 não seja um ano tão horrível quanto 2020 foi? No que eu estou errando, sabe? O que está faltando para Deus me abençoar? O que está faltando para a minha vida andar para frente? Muitos se perguntam o que vai acontecer com a igreja, com seus ministérios, com seus cargos, com aquilo que faziam. Como é que a gente vai sobreviver? Como é que a igreja vai voltar a andar depois que essa pandemia passar? E aí, o erro que a maioria desses irmãos cometeu durante esse tempo é buscar sabedoria, entendimento e direcionamento em outras pessoas, em falsos profetas, em sabedorias mundanas, em gurus, coaches, pessoas que têm nome, fama, e não no conhecimento de Cristo Jesus, sabe? Muitas pessoas ignoram que o nosso pastor prega todos os domingos aqui, porque elas se encheram de uma sabedoria que não é de Deus, sabe? Porque a sabedoria de Deus, porque o pleno conhecimento de Deus para esse tipo de pessoa, para essas pessoas, para esses irmãos é completamente e infinitamente dispensável, sabe? Eu não preciso, eu conheço a palavra. Logo, irmãos, na primeira parte dessa oração,
de Paulo, logo a primeira parte dessa oração de Paulo é um verdadeiro alerta para a igreja, porque ao invés de sermos influenciados pelas notícias diárias, pela fala de qualquer pessoa, nós devemos ser influenciados pela sabedoria que vem do alto e pelo pleno conhecimento de Deus. A nossa primeira atitude ante tudo isso que está acontecendo no mundo é saber qual é a vontade do Senhor para mim. O que o Senhor está requerendo de mim? Qual é a atitude que eu devo tomar? Como eu vou conseguir voltar a ter uma vida plena com Deus, a fazer os meus devocionais, a orar, a jejuar? Quando eu vou entender que não são os cargos ou o quanto eu trabalho que me aproxima de Deus? É isso que nós devemos nos perguntar. E é para isso que devemos crescer no conhecimento e na sabedoria espiritual que vem dele. Porque sem isso, irmãos, nós vamos voltar e vamos lutar pelas mesmas coisas vis, fúteis. Nós vamos voltar ao desenvolvimento da igreja, ao trabalho de um novo normal da igreja, e vamos querer brigar por mais um dia de culto, por quem pode mais e pode menos, por quem tem esse cargo, por quem não tem. Sabe, irmãos, nós não podemos voltar desse tempo de pandemia. Nós não podemos adentrar aqui e continuar trabalhando para o Senhor cheios de conhecimento mundano, cheios da sabedoria do mundo, de Satanás, porque isso vai destruir a igreja. Sabe, irmãos, deixa eu te dar uma notícia má e talvez boa. Muitos ministérios vão deixar de existir. Muitos. Mas o ministério principal da igreja, que é fazer o Senhor conhecido em todo o mundo, nunca vai se acabar. Esse não. Tudo é passageiro, menos essa missão da igreja. E aí nós chegamos ao segundo ponto, de que depois que nós nos enchemos desse conhecimento de Deus, depois que nós entendemos qual é a vontade do Senhor para a minha vida, para a sua vida, nós temos que continuar andando sobre esse conhecimento de quem Deus é. O conhecimento de Deus e da sua vontade é o que produz uma vida cristã plena, meus irmãos. Ou seja, a sua nova natureza em Cristo deve contrastar aquilo que você era antes dela. Se você professa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não pode andar da mesma forma que você andava antes. Você não pode se parecer com o que você era antes de que Cristo transformasse a sua vida. Se é que Cristo realmente transformou a sua vida. Não, irmãos. Não podemos. Não, você não pode andar como você andava antes. Porque, olha só, a palavra no grego para viver significa andar. Literalmente andar. Ou seja, é o que o texto fala aqui, ó. No versículo 10, a fim de viver de modo digno do Senhor, do Evangelho, a fim de andar de modo digno como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro servo de Cristo, como um verdadeiro filho do Deus Altíssimo, cheio do conhecimento de quem Ele é, direcionado por Ele, caminhando com Ele, segundo o que Ele quer, o que Ele ordenou, o que Ele requereu, o que Ele pediu, fazendo tudo segundo a sua vontade, não cheio de preceitos mundanos, irmãos. Não querendo aquilo que eu tinha antes aqui na igreja, não buscando por poder, não aproveitando que as coisas ainda não estão muito no lugar, para tomar a liderança de tudo, para fazer o que eu bem entendo, para me achar o rei de todas as coisas. O Senhor não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Não divide. Não divide. O ato de andar, irmãos, nos conduz a algum alvo. E qual é esse alvo? Cristo, irmãos. Nós não devemos caminhar para reaver aquilo que a pandemia nos tirou, mas nós devemos caminhar para a direção daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. O problema é que algumas pessoas esqueceram do que o próprio Cristo ensinou. Algumas pessoas, sabe, ainda estão em um estado de pavor gigante por aquilo que estão vendo,
Estão desesperados porque não encontram na sabedoria mundana, na sabedoria que tanto encheu no seu coração, suas mentes e seus ouvidos, a solução, o caminho. Elas não encontram na sabedoria mundana que passaram tanto tempo ruminando, meditando, adquirindo uma solução para a sua vida. Por onde andar, por onde começar, e obviamente jamais irão encontrar, porque a nossa única solução é confiar no Senhor e é nos enchermos do pleno conhecimento do Deus Altíssimo. Você está desesperado porque te falta conhecimento daquele que governa todas as coisas. É isso que está acontecendo com a maioria dos nossos irmãos, com a maioria das pessoas que conhecem a Cristo, que um dia comungaram aqui nos bancos dessa igreja conosco, que um dia foram líderes, pessoas que amavam o Senhor, pessoas que dedicavam a sua vida ao Senhor. Eles estão desesperados, porque no tempo em que deveriam se aproximar de Deus, se encheram do conhecimento mundano. E hoje não encontram um rumo, não encontram uma solução. Estão desesperados, porque parece que nada vai voltar para o lugar. E não vai. Talvez não vá. Sabe, a maioria de nós estamos vivendo um estado de pavor gigante, como se Cristo já não tivesse dito que no mundo nós teríamos aflições, irmãos. Como se Cristo Jesus já não tivesse nos dado a certeza que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. O fato de vivermos de modo digno o Evangelho deveria nos tirar todas as preocupações, porque a nossa vida, tudo em nossa vida, é governado pelo controle de Deus. É governado por Deus, está no controle de Deus. Ou pelo menos deveria, irmão. Ou pelo menos deveria. Sabe, eu não estou aqui dizendo que nós não devemos nos preocupar, que nós não devemos pensar. É natural do ser humano sentir medo, ter ansiedade, querer saber o que vai acontecer no amanhã. Mas aqueles que estão cheios do pleno conhecimento de quem Deus é, descansam no Senhor, porque sabe que apesar de todas as coisas, Ele jamais saiu do controle. Nunca. E aí, irmãos, a gente não pode incorrer o erro de buscar mais sabedoria mundana. O que acontece, irmãos, o que eu infelizmente tenho observado é que a maioria de nós, e às vezes até eu mesmo, às vezes, irmãos, eu estou pensando em casa, Senhor, o que eu vou fazer? E ao invés de eu me deleitar no Senhor, de eu descansar, de saber que, como diz, acho que é 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, diz: o mesmo Deus que vos chama o fará. Inclusive, deixa eu ler aqui, só para não cometer esse erro. Aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o nosso espírito e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao 24 ele termina: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Sabe, irmãos, nós até anotei aqui para falar. Nós não devemos ser influenciados pelo que ouvimos, pelo que vemos ou ficamos sabendo. Nós devemos permanecer firmes no conhecimento de Cristo e continuar obedecendo, frutificando da mesma maneira que nós fazíamos antes de todo esse momento difícil chegar. Isso não mudou, irmãos. Os cultos deixaram de acontecer. As programações deixaram de acontecer. Mas a sua vida cristã não pode mais ser abalada por aquilo que você vê. E não pode mais ser conduzida pelo conhecimento mundano. Sabe, irmãos, o nosso grande problema é que nós nos assustamos facilmente com o que acontece ao nosso redor e esquecemos daquilo que o nosso Senhor nos disse. É por isso que rapidamente nós temos a tendência de viver pelo que ouvimos
e de crer naquilo que nos falam. Mas nós devemos nos lembrar da promessa de que Ele cuidaria de nós. Sabe, irmãos, às vezes nós, humanos que somos tomados pela visão daquilo que vemos hoje. Somos tomados pelo aquilo que acontece em nós, pelo aquilo que nossos olhos podem ver. A morte, irmãos, ainda pode nos amedrontar, mas a promessa que o Senhor nos deu de vida eterna não era para esse mundo. Nós tememos tanto a morte, quando nós deveríamos estar seguros na promessa de que um dia o Senhor viria para buscar a sua noiva. A morte, irmão, pode até levar a nossa existência terrena. A morte pode até levar esse corpo de carne e osso. Mas a promessa do Senhor de que reinaríamos com Ele nos céus, em vida. Essa é a promessa do Senhor. A promessa do Senhor é de que com Ele nós temos uma vida plena. Ou seja, a morte não pode impedir que nós vivamos eternamente com o Senhor. As circunstâncias terrenas não devem tomar o nosso medo, ou não devem tomar a nossa mente, pelo contrário, elas nos devem fazer sentirmos ainda mais seguros, porque a promessa de que o Senhor nos deu, de que nós viveríamos com Ele eternamente, de que nós teremos vida e vida em abundância, não era para este mundo, mas era para depois que a nossa existência aqui se for. Essa é a promessa do Senhor. A promessa do Senhor, irmãos, é para a eternidade. É para a eternidade, não é para esse mundo. Não são para essas coisas. Irmãos, nós não devemos temer a morte. Nós devemos estar preocupados com o que vem depois dela. Nós devemos estar ansiosos pelo que chega depois que a nossa existência terrena vai para debaixo da terra. Nós devemos estar esperançosos, porque a morte não é algo ruim. A morte terrena deveria nos trazer esperança, porque da próxima vez que pudermos abrir os nossos olhos, nós estaremos na eternidade com o Senhor Jesus. Aleluia! Sabe, irmãos, quem ensina que nós devemos temer o amanhã não é Cristo, é o mundo. Quem ensina que nós devemos temer a morte não é Cristo, é o mundo. Onde está a morte, a tua vitória? O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Sabe, irmãos, olha, Deus não deixou de ser Deus porque veio a pandemia. Deus não deixa de ser Deus porque você passou fome, porque você perdeu seu emprego, porque você está passando necessidade. O mundo pode até se acabar, e ele vai se acabar, irmãos. É fato. Tudo que nós podemos ver aqui nesta terra terá um fim. Mas a vida plena com Deus não tem fim, irmãos. Não tem fim. E a gente só consegue enxergar isso, a gente só consegue ter essa certeza se nós olharmos com os olhos espirituais. Se nós olharmos com os olhos espirituais. Paulo ele diz aqui, olha, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Como que a gente consegue ser fortalecido com o poder de Deus, irmãos? Vivendo uma vida com Ele, crescendo no conhecimento dEle. Segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, ou seja, que nos colocou à parte dessa sabedoria caída, mundana. Irmão, que a oração de Paulo seja a tua. Que você busque, nesse momento de agora em diante, ser fortalecido no conhecimento de Cristo, para viver de modo digno do Evangelho e assim continuar firme no Senhor. É uma vida plena em Cristo que nos faz ser fortalecidos no poder espiritual e viver
com Cristo. Sabe, irmãos, ainda não é o fim. A igreja tem que continuar fazendo o que sempre fez, pregar o evangelho de Cristo Jesus. Isso não mudou e não mudará. Aconteça o que acontecer, venham quantas pandemias vierem. A missão da igreja de pregar o evangelho não terá fim. Irmãos, o mundo não acabou. Melhor dizendo, a vida com Cristo não acabou. Não acabou. Não acabou. Sabe, irmãos, ao preparar esse sermão, veio sobre os meus ombros um peso de arrependimento muito grande. Veio sobre meus ombros um temor do Senhor, porque quantas vezes eu me enchi de sabedoria terrena, quantas vezes eu busquei solução em minhas mãos e não aguardei, não confiei no Senhor. Tudo passa, irmãos, tudo passa, mas a palavra do Senhor e o pleno conhecimento de quem Deus é permanecem eternamente, porque o Senhor é eterno. Ele não muda, Ele não mente e Ele não se arrepende. Que essa palavra entre no teu coração e que você hoje seja cheio do pleno conhecimento de quem Deus é, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra pregada. Obrigado porque podemos permanecer fiéis em Ti. Obrigado porque o Senhor tem misericórdia de nós. Continua fortalecendo a Tua igreja no pleno conhecimento de quem Você é, Jesus. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Que prossigamos firmes para o alvo que é o Senhor, Jesus. É em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, foi muito bom estar com você aqui hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Domingo nós teremos a nossa EBD pela manhã, nosso culto matutino, e à noite também às 19 horas nós teremos o nosso culto vespertino. Espero ver você aqui, tá bom? Até lá e um forte abraço.